Boa noite a todos. Posso falar mais baixinho, né? O microfone é muito bom. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesta noite chuvosa. E nós vamos então refletir um pouquinho nessa parábola de João, no capítulo 5, onde vai falar da cura do paralítico no tanque de Betesda. Eu gostaria, antes de começar, da gente fazer uma pergunta para vocês. Vocês já conseguem discernir dentro de vocês a personalidade comandando, o ego comandando e a consciência desperta comandando? Vocês já conseguem, já fizeram esse exercício? Quem é que já começou o autoconhecimento? Quando a gente começa o autoconhecimento, a gente começa essa busca interior, esse conhecer-se, né? Buscar dentro de si quem está manifesto naquele exato momento. Se é a personalidade Ivanete, Maria, João, ou a consciência desperta. E essa parábola, ela vem nos convidar a compreender um pouquinho mais isso aí. Então, João começa narrando: Jesus sobe para Jerusalém, né? Eleva as vibrações e adentra Jerusalém celestial. Jerusalém vem simbolizar reino dos céus, Jerusalém celestial. E ele começa dizendo: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, num pórtico que tem 5 alpendres. Né? E conforme Paulo, apóstolo, se nós olharmos para esse parágrafo, conforme a letra que mata, e não conforme o espírito que vivifica, nós não iremos compreender nada. Então, o que ele vem falar aqui? Próximo à porta das ovelhas. Aqui tem uma portinha, né? Porta das ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas somos nós. Nós que saímos do reino dos céus e viemos para a matéria. Vocês lembram de Lucas capítulo 15? A parábola do filho pródigo? Eu estou sempre relatando ela, porque é a nossa história. Há um tanque chamado Betesda. Betesda simboliza casa de misericórdia. Num pórtico que tem 5 alpendres. Veja bem. Conforme a letra que mata, essa parábola vai narrar um milagre, uma cura. Né? E, por exemplo, se aqui hoje houvesse um fenômeno, um milagre, uma cura, como é que nós sairíamos dizendo aí por Campo Grande? Nós sairíamos relatando como é o ambiente aqui dentro da casa, o forro, né? Conforme João está descrevendo ali? Não. Então, isso tem uma mensagem. Então, o que simboliza esse pórtico que tem 5 alpendres? Né? Em algumas outras parábolas, em algumas outras traduções, ele vai falar de 5 entradas ou 5 arcos, né? E eu fiz aqui. Não reparem no meu desenho, mas está aqui, eu desenhei. Jesus está falando aqui de reino dos céus. Aliás, todo o evangelho dele só fala de reino dos céus. Então, aqui está o reino dos céus. E a portinha estreita, não é essa porta estreita? E nós vamos voltar para casa? Então, está lá uma portinha estreita, porque só volta o Espírito. E o que é o Espírito, né? O Espírito não é nada materialmente falando. Né? A gente confunde muito Espírito com perispírito. Então, aqui é o reino dos céus. E eu desenhei aqui agora uma varanda, porque este pórtico, conforme no dicionário, é um local coberto à entrada de um edifício, de um templo, de um palácio. É como se, vamos fazer de conta, que aqui dentro é a parte de dentro, é o reino dos céus. Aqui onde eu estou, até esse degrau, seria aquela varanda. E aqui onde vocês estão, a parte de fora. Tá? Então, ele está dizendo que a porta das ovelhas, fora do reino dos céus, há um tanque chamado Betesda, num pórtico que tem 5 alpendres. Qual era a intenção do evangelista falar desse pórtico, desta varanda, onde estariam uma multidão de enfermos?
Vamos compreender de novo. Aqui está esta varanda. Ali a parte de dentro. Bom, eu não estou dentro, mas também não estou fora. Aqui é o mundo da matéria. Aqui é o reino dos céus. Aqueles que já se encontram neste pórtico são as consciências despertas, mas que ainda não conseguiram se libertar do seu apego. Os 5 arcos, os nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Porque é isso que faz com que a gente raciocine, com que a nossa mente concreta se posicione, se lembre de passado, ou a mudança do nosso pensamento está no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente sente. Entendem? Então eu estou aqui com a consciência desperta, sabendo que aqui está o reino dos céus, mas eu não consigo adentrar. Por quê? Porque eu ainda estou ligada a este mundo exterior que é o mundo da matéria. Então tudo isso que eu coloquei aqui exteriormente, como uma casa, como um reino, é dentro de nós, é aqui dentro da nossa casa mental, pois é aqui dentro que está o reino dos céus, conforme disse Jesus aos discípulos. Mas para que a gente possa adentrar esse reino dos céus, nós vamos ter que nos santificar, né? Purificar esse nosso olhar, esses nossos sentidos, e nos convencermos de que a nossa realidade é espírito e não matéria. Então, esse pórtico, essa entrada, separa o exterior do interior. Mas a grande maioria ainda está só no exterior, vivendo para o que a matéria oferece, para os vícios, para as paixões, para tudo aquilo que ela ainda oferece. E já tem um monte de gente também que já está insatisfeito com tudo que essa matéria oferece. Pessoas que não construíram este lado espiritual e que muitas vezes buscam preencher esse vazio existencial com vícios, com suicídio, porque já não encontram mais nada que as satisfaça neste mundo de matéria. Então, esses 5 alpendres vão representar os nossos 5 sentidos, que através dos quais ocorre o contato com o mundo físico. Né? Nós nos relacionamos com o mundo físico através dos nossos 5 sentidos. E nestes, todas as vezes que estiver em vermelho, é a cópia fiel do Evangelho. E neste ambiente jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento da água. Então, essa multidão somos nós, que temos grande dificuldade de adentrar o reino com os nossos 5 sentidos focados somente na matéria exterior. Nós não conseguimos fazer a reforma íntima, por quê? Porque a nossa mente só está focada fora. E parece que a tecnologia nos envolve a tal ponto que a gente não consegue se interiorizar. A gente entra dentro do carro, nós ligamos o som. Nós entramos dentro de casa, ligamos a televisão. Como sentamos para conversar com um amigo, é para fazer fofoca, falar da vida dos outros. Quando nós estamos sozinhos, está lá o celular, o WhatsApp. Nós não dormimos sem dar uma última olhadinha na vida dos outros. A gente não consegue nem fazer o que São Agostinho nos disse lá na questão 990 do Livro dos Espíritos. Fazer um levantamento do meu dia, como é que foi? Quem eu magoei? Quem eu feri? O que eu posso fazer, né, por essa criatura? Se eu não posso ligar naquele exato momento, pedir desculpa, perdão, mas que eu possa pelo menos enviar uma prece, um bom sentimento e buscar não errar novamente. Mas não. A nossa mente está ali, nessa tecnologia. A nossa mente busca as mágoas. A nossa mente busca as decepções. A nossa mente busca e ressumam do nosso subconsciente conteúdos que nós já jogamos para lá em outras vidas e nessa vida. Conteúdos que obrigatoriamente deverão ser diluídos. E muitas vezes eles são diluídos, eles ressumam, eles saem para fora da gente de uma forma que faz com que a gente erre mais ainda. Porque essa inferioridade, ela pode ressumar no momento em que a gente está de frente com aquela outra criatura.
que sintonizou com aquela energia que está lá no nosso subconsciente, e aquilo aflora, e o que é de pior, e o que é de mais ruim em nós também aflora, e a gente vivencia aquilo tudo ali, por conta de não nos conhecermos, de não sabermos o que trazemos ainda neste nosso subconsciente. Então, nós somos esses enfermos, que ele vai chamar, ou seja, impotentes, sem forças para mudar, porque nós não estamos tendo conhecimento disso. E aí ele continua, cegos. Por que cegos? Porque nós não vemos a nossa realidade espiritual. A nossa realidade não é essa. A nossa realidade não é ser que está vivendo na matéria. A nossa realidade é espírito. Mas não é espírito de quarta dimensão, não. Que desencarna e fica andando por aí com o perispírito, não. É espírito filho de Deus. Que saímos do reino dos céus. Essa é a nossa condição. Continuando, coxos. Caminhamos com uma perna só. Ora é só conhecimento. Amor sem conhecimento. Obra sem fé, paralítico sem poder dar um passo sequer na senda evolutiva, porque nós estamos presos ainda na matéria. E olha que a gente, quando reza o Pai Nosso, a gente, lá no finalzinho, a gente diz assim, ó, mas livrai-nos do mal, amém. O mal, gente, é a matéria. E nós estamos aqui, né? Amando, nos apegando, nos viciando nas conquistas, e não compreendemos isso ainda. E é interessante que João não fala do surdo, porque estes não poderiam ouvir, simbolizando quem? Os vaidosos de seus conhecimentos. Aquelas criaturas que nós vamos chamar de xícaras cheias. O que são os xícaras cheias? Aquelas criaturas que não adianta você oferecer mais nem um pouquinho de chá para ele, mas nem um pouquinho de conhecimento, de entendimento, de coisa nova, porque ele não está capacitado para receber. Ele é o xícara cheia. E a gente vê muito disso quando, principalmente nós palestrantes, estamos numa palestra e algumas pessoas estão dormindo. Não se esforçam para compreender este conteúdo. Não queremos, não estamos prontos ainda. Porquanto, continua João, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Lembram do tanque de Betesda? Muito bem. Este tanque simboliza a profundidade de nós mesmos. E esta água neste tanque? E este anjo, quem seria este anjo? Eu gosto muito de uma interpretação do Torres Pastorino, que ele diz que a água simboliza a interpretação alegórica das Escrituras. Né? Ou seja, o enfermo se queixa que não podia mover-se sozinho para ir buscar a compreensão profunda, o entendimento do Evangelho, ele diz aqui. E aí, de tempos em tempos, descia um anjo, ou seja, reencarna um mestre, um avatar, e movimenta as águas, revela certos sentidos alegóricos e simbólicos profundos das Escrituras, e os enfermos, que entram nessas águas, que compreendem a lição do Evangelho de Jesus e a vivem, se curam. Mas eu acho que Torres Pastorino ainda ficou na superfície. Se o Evangelho de Jesus é para dentro, e todo ele é para dentro, todo o Evangelho só vem relatar o autoconhecimento, nós vamos ter que ir para dentro também nesse Evangelho. Então, quem é o anjo? Quem é o anjo que faz com que nós adentremos a profundidade de nós mesmos? E movimentemos estas águas, esta água que jorra da fonte da água viva. Quem é este anjo, senão a dor e o sofrimento que fazem com que nós fiquemos sem ego? Sabe o que é o ego? O ego é o nosso corpo de desejos. Quando a gente fica doente, a gente fica sem desejo. Vocês já perceberam? Nós não temos vontade de ir para o shopping, nem para casa espírita a gente não tem vontade. A gente quer só ficar quietinho, quer se curar logo. E nesse momento você fica sem ego. Então a dor e o sofrimento é que vão fazer esse papel na nossa vida.
É a dor e o sofrimento que nos reconduzem para o caminho, para a senda. Provoca essa movimentação em nosso interior. Joana de Ângeles, no livrinho Autodescobrimento, ela vai nos dizer que os sofrimentos são ocorrências naturais do processo evolutivo, constituindo desafios às resistências dos seres. Nas faixas primárias, nas quais predominam os instintos e as sensações, eles se manifestam em forma de agressivas dores físicas, em razão da ausência de percepção emocional para decodificá-los e atingir as áreas mais nobres do cérebro. Ora, ela está dizendo aqui que nas faixas primárias, essa dor ela se manifesta de forma agressiva. Então nós estamos ainda nessa faixa primária. Nós não compreendemos ainda a dor e o sofrimento. Por que nós não conseguimos decodificar essa dor e nós não conseguimos atingir as áreas mais nobres do cérebro? No livrinho No Mundo Maior, no capítulo 3, que fala da mente, André Luiz vai falar desse terceiro andar da casa mental, aonde atingirá o super-homem, ou o homem santo. Então, nós estamos com o equipamento, com o veículo pronto. Quem nos conduzirá, gente, ao reino dos céus não é a religião, não é a filosofia, não é a ciência. Quem nos conduzirá ao reino dos céus será a nossa santidade. E é isso que a doutrina espírita prega. Reforma íntima, reforma moral, autoconhecimento. É isso que o Evangelho de Jesus prega. Nós temos que nos conhecer, interiorizar com as nossas mazelas e fazer por onde limparmos a nossa casa mental. Lembram da parábola da dracma perdida? Da mulher que tinha 10 dracmas. Era perfeita, 10, mas perdeu uma. E ela vai procurar essa dracma dentro de casa. Mas não é a casa física, não é a casa mental. E ela procura e vê que a casa está escura. E ela busca então uma lanterna. A lanterna pode ser o conhecimento, pode ser a fé. E aí ela percebe que a casa está suja. E ela pega a vassoura. É tudo aqui dentro. As boas obras simbolizam essa vassoura que vai varrer, vai limpar todo esse conteúdo imundo, sujo. E aí ela encontra essa dracma, encontra a perfeição, convoca as amigas e faz uma festa. Essa é a nossa história. Então a Joana vem nos relembrar isso. E quanto mais elevado o ser, tanto maior a sensibilidade de que é dotado, possuindo forças para transubstanciá-los e alterar-lhes o ciclo de dor, passando a ser metodologia de educação e de iluminação. E a gente lê só isso superficialmente e não compreende. Eu não sei se vocês chegaram a ler um livrinho chamado Segredo, O Segredo. Né? Todo mundo leu esse livro, gostou, mas parece que não compreendeu. E eu também só vinha compreendê-lo quando eu comecei a estudar o livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles, quando ela vai falar da reprogramação da mente, que nós precisamos reprogramar a nossa mente. Nós precisamos jogar na nossa mente coisas boas. E nós precisamos vigiar, isso vem de Jesus, do Evangelho de Jesus. Vigiai. Se não conseguir, ora. Vigiai primeiro, é a mente, os pensamentos. Né? Então a Joana vem falar nessa reprogramação da mente. Por quê? Em todos os aspectos. Vamos pegar o da saúde. Eu tenho que jogar no meu subconsciente. Eu sou o resultado do ontem. E eu sou hoje o que o meu subconsciente está repleto jogando para fora. Então eu tenho que jogar na minha mente. Se eu não tenho saúde, eu sou saudável. E eu estou jogando isso no meu subconsciente. Amanhã a leitura que ele vai fazer, porque o meu subconsciente não é inteligente, ele não raciocina. Tudo que eu jogo lá, ele capta como verdade. E a verdade que vai estar no meu subconsciente é que eu sou saudável. Eu sou pleno. Eu sou próspero. Até no dinheiro. Percebem? Mas a gente está tão ligado na lei de causa e efeito, parece que inconscientemente a gente está buscando lá no subconsciente
algo que venha nos quitar com a lei de causa e efeito. Um problema de saúde, se é que eu tenho jogado isso lá dentro, né? Um problema nas finanças, porque eu fiz alguma coisa lá atrás e não usei do auto-perdão. Percebem isso? Porque no Evangelho de Jesus, Deus, que é só amor e bondade, não cobra nada da gente. A fala de Jesus é misericórdia quero e não sacrifício. O que é misericórdia? É para contigo mesmo, para com os teus erros do passado, os teus erros de hoje, que foram a maioria feitos na ignorância. Isso é busca de auto-perdão, de autoaceitação, de auto-equilíbrio. Então nós precisamos jogar isso no nosso subconsciente para que amanhã nós sejamos esse homem pleno, esse homem puro. Porque se nós continuarmos jogando no nosso subconsciente o que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos exatamente o que nos aguarda amanhã ou num futuro de outras encarnações. Então, essa lição mostra a personalidade que superou a sua inferioridade e começa a perceber o seu inconsciente no plano do espírito. Esse tanque nos lembra o encontro da samaritana com o Cristo no poço, vocês lembram? Na profundidade de si mesmo. A samaritana vai ao poço, mas não é um poço que estava lá fora, não. É nessa profundidade de si mesmo, e ela encontra quem? Sentado à beira do poço? O Cristo. E o Cristo está aqui dentro de cada um de nós. Lembram de uma fala de Jesus? Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, cearei com ele. Ele está à porta da nossa consciência, batendo. Só que nós é que temos que abrir essa porta. Não tem como ele arrombar. É o Cristo sentado à beira do poço, na profundidade de nós mesmos. Como ofereceu a samaritana a água viva, está oferecendo para nós a água viva que jorra da fonte do reino dos céus. Então esse encontro ocorre quando a força crística que está dentro de nós eleva-se ao encontro da personalidade na beira do poço. É por isso que nós precisamos nos conhecer. Então, para isso é necessário dominar o nosso corpo de desejos. Né? Quantas obras espíritas nós ouvimos isso? Enquanto o nosso tanque interior estiver sendo agitado com altas vibrações ou emoções superiores, os nossos males gradualmente desaparecem. Mas quando as emoções inferiores tomam posse dos nossos sentidos, nós vivemos somente para a matéria. E estava ali um homem, voltando ao Evangelho, que havia 38 anos se achava enfermo. E o Cristo se dirige a ele. Ora, 38 anos? Por que esse tempo? É lógico que não eram 38 anos terrestres. Como não foram 40 anos terrenos, né? Das noites que Moisés passa no monte, 40 dias e 40 noites do dilúvio, 40 dias que Jesus jejuou antes de começar o seu ministério. Ou seja, esse 40 vai exprimir a luta do espírito com o mundo exterior. Mas o homem estava lá 38, ou seja, faltavam 2 anos apenas para ele se quitar com a lei de causa e efeito. Ele já estava aqui na varanda. Faltava um tiquinho de nadinha para ele entrar para o reino dos céus, adentrar a profundidade de si mesmo e encontrar o Cristo, porque ele se manifesta numa consciência limpa. Faltava um curtíssimo período para aquela criatura se limpar. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, ora, deitado. Aonde que nós estamos deitados? Aqui, ó. Como diz Paulo, dormindo. E a conversa dele qual que era? Acorda, ó tu que dormes, desperta-te dentre os mortos, porque nós estamos vivos na matéria, mas mortos para a nossa realidade que é espírito. Porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Porque eu só sei da Ivanete. E quem é a Ivanete, se não uma personalidade, um ego? Eu só sei dela.
Quem é que vai saber de onde eu venho? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? É a consciência desperta da Ivanete. Se a Ivanete deixar. Então, aquele homem aguardava a mão que o ajudasse a dar o passo definitivo. E aí, o Cristo pergunta: queres ficar são? Percebem? O nosso respeito, o respeito ao nosso livre-arbítrio? Quando eu falo disso, eu lembro também do cego Bartimeu, lembram dele? Jesus ia passar por um lugar, e o cego Bartimeu então pede ajuda para que o coloquem à beira do caminho. E lá vem Jesus e o cego Bartimeu começa a berrar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus não está ouvindo ainda. E os discípulos chegam próximo a ele e dizem: cala-te, não vês que estás atrapalhando o mestre? Quem são os discípulos, senão os nossos sentidos? Mas aquela personalidade vai a um último esforço e roga de novo. Jesus, filho de Davi, convoca, chama a força oculta que habita dentro de si. Tem piedade. E aí Jesus se aproxima e pergunta para ele: que queres que te faça? A mesma pergunta: queres ficar são? E o cego Bartimeu então responde: que eu veja. Mas a cegueira dele não era física, a cegueira dele era espiritual. Que eu veja de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Que eu veja e perceba a minha realidade, porque eu sei muito bem que eu não sou matéria, que eu sou espírito. E a mesma pergunta: queres ficar são? E ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Interessante isso daí. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, na profundidade de si mesmo. Não vai dar para pedir ajuda para ninguém. Nem para religião, nem para espírito, nem para Jesus, nem para ninguém. Este caminho é particular. Não vai dar para você conduzir seu filho, levar seu filho, não. Cada um de nós vamos fazer esse caminho. E ele reclama que quando a água é agitada, pois quando o caminho se abre para que ele desça, outro desce antes dele. Quem é esse outro, senão a consciência desperta? Porque a personalidade, matéria, Ivanete, jamais vai ter um êxtase. Jamais vai descer a profundidade de si mesmo. Porque espírito e matéria são completamente antípodas. Quem desce na profundidade, quem eleva a vibração, é a consciência desperta que cada um traz dentro de si. Então ele reclama, enquanto ele vai, a personalidade jamais vai ter um êxtase. Vocês já ouviram falar do êxtase dos santos? Né? Santa Teresinha de Jesus morreu jovem e relatava os êxtases. Tem um livro dela, um padre escrevia, porque não tem palavra para descrever. Um êxtase não tem. É a mesma coisa de Jesus falando do reino dos céus. Ele não tinha palavra para descrever. Então ele fazia analogia. É como uma pérola oculta, é como um fermento crescendo num pão. Nossa, e tantas histórias ele contou para a gente, né? Então, tal qual esse paralítico, nós estamos até hoje esperando que alguém nos conduza até a fonte da água viva. A vida eterna. E, infelizmente, a notícia que eu tenho para dar para vocês é essa. Vai depender do esforço de cada um. Espírito nenhum, santo nenhum vai fazer isso pela gente. E o caminho é a santificação da personalidade. Joana de Angelis fala muito isso, que nós vamos ter que fundir o ego no self. Kardec vem falar que o verdadeiro espírita é aquele que tenta domar ou dominar as suas más inclinações. É a mesma coisa. Esse é o verdadeiro espírita. É aquele que trabalha, é aquele que compreende, é aquele que sabe o que tem que fazer, que tem que tolerar, que tem que ter paciência, que tem que amar, que não pode abandonar.
Porque é muito legal a gente sair para fazer caridade lá na favela, lá no centro, lá no isso, lá no aquilo. Mas lá dentro de casa, nós somos um tirano doméstico. Lá no nosso trabalho, insuportáveis, antipáticos, na rua, no trânsito, mal educados. Ora, para que está servindo todo esse entendimento, todo esse conhecimento? Para nada. Esse é o verdadeiro espírita. É aquele que tenta domar ou dominar as suas más tendências. Então, o homem da parábola não consegue chegar ao tanque na profundidade de si mesmo, cedo o suficiente. Ainda se encontrava anestesiado pelos conteúdos materialistas. Né? Somos nós. O máximo que a gente consegue é elevar um pouquinho a nossa vibração, né? E ficar num estado assim, gostoso, né? Quem já não passou por isso, né? De participar de um encontro, vir na casa, ter um sonho. Gente, ultimamente a coisa está acontecendo, nós estamos recebendo mensagens através dos sonhos. Então, que nós percebamos esses conteúdos que se apresentam. Ele tem momentos de atividade emocional superior, mas é somente a consciência desperta que se beneficia com o êxtase, pois a personalidade está ligada às emoções mundanas. E aí Jesus diz a ele, levanta, toma o teu leito e anda. Nós pensávamos então que ele tinha um colchãozinho, uma caminha lá no chão, não é verdade? Aí ele catou a caminha e foi embora. É muito mais profundo isso. Jesus está falando neste momento para uma consciência desperta. Onde é que esta consciência está? Se não, dormindo na personalidade. Aonde? Isso aqui é o leito. Isso aqui é o corpo. Isso aqui é a cama. Estou dormindo. Nós estamos literalmente dormindo. E ele está falando o quê? Toma o teu leito, o teu veículo, o teu mecanismo de evolução e anda. Desperta, acorda aí dentro, porque o veículo está pronto. Essa mente concreta que é para raciocinar, é para convencer os sentidos de quem tu és. Espírito e não matéria. Então desperta, toma o teu leite e anda. Então é essa consciência que deveria estar desperta, está dormindo no leito. Aqui tem uma imagem, ó. Alguns, né, já estão despertos, mas a grande maioria ainda andando com a venda. Levanta, eleva tuas vibrações íntimas, toma teu leito, domina teu corpo de desejos e prossegue avante a tua jornada evolutiva em busca do Espírito, se é isso que nós já estamos em busca. Se já começamos a sentir o vazio existencial, se já começamos a perceber que esses amores mundanos, sejam eles quais forem, de mãe para filho, de filho para pai, de cônjuge, não preenchem vazio existencial. A nossa alma gêmea não é outro ser, não é outra criatura. A nossa alma gêmea é o Cristo, é o Espírito. Essa é a nossa alma gêmea que vai preencher esse vazio existencial que nós trazemos dentro da nossa alma. Essa tristeza, essa melancolia, tão relatada lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então aquele homem ficou são e tomou o seu leito, ou seja, o corpo físico é o veículo usado pelo Espírito. Isso significa que nós podemos adentrar ao reino, viver a plenitude ainda usando esse corpo de matéria grosseira. Percebem? Nós podemos viver o reino aqui e agora. O que é viver o reino? É ter uma consciência tranquila, em paz, do dever cumprido. Eu posso buscar no mais íntimo do meu ser e não encontrar algo que venha me trazer culpa. É aquela criatura que já faz por onde? E andava. Onde? Rumo à senda evolutiva, na certeza de ter encontrado o caminho de volta para a casa do Pai. E aí, aquele dia era sábado, né? E aí, começou uma discussão. A gente nem vai entrar muito nisso, porque o nosso tempo já está acabando, né? Aí era dia de descanso, na plenitude, fim da lei de causa e efeito. Porque a gente tem em mente que Moisés relatou que o mundo fora feito em 6 dias. E no 7º dia Deus descansou, né? E aí Jesus, nesse próprio evangelho, no capítulo 5 de João, ele vem dizer que Deus não descansou não. O Pai trabalha até hoje e eu também, ele está dizendo isso. Ora essa. Então tem alguma controvérsia? Mas o que Moisés quis nos passar não foi exatamente isso.
Ele quis dizer que 6 dias pertencem ao tempo, à construção deste universo. Quem falou que nós já chegamos no 7º? Nós não sabemos em que tempo nós estamos. No 7º, com certeza, não é. Porque isso aqui, nós estamos na matéria, e matéria não tem descanso. Tudo que tem aqui dentro nasce, vive e morre. Aqui não tem descanso. O descanso é somente na plenitude. Tanto é que o profeta Jeremias já havia determinado lá no Antigo Testamento, se eles querem continuar a viver, gente, não é viver aqui na matéria não, é viver no Espírito, que essa é a nossa realidade. Não carreguem nenhuma carga no sábado. Ou seja, não se apeguem à matéria demasiadamente, porque vocês não irão para o 7º dia, para o descanso na eternidade. Mas guardem o dia de sábado como dia sagrado. Nós interpretamos isso tudo errado até hoje. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito, né? Por quê? No reino dos céus nós não vamos levar esse corpo, porque ele é o leito, e nós não iremos. Vamos passar só um pouquinho para frente. E aí ele fala, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Ora, ele não conhecia o Cristo. Ele diz assim, aquele que me curou. Ele não conhecia o Cristo. A consciência ainda estava dormindo no leito. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia quem era. Depois, Jesus o encontrou no templo. Percebem? Enquanto ele estava vivendo somente na personalidade, com a consciência dormindo, ele não sabia quem era o Cristo. Mas a partir do momento em que Jesus o encontra no templo, o que é o templo? Ora, isso aqui é um leito, isso aqui é um templo, quando eu elevo as minhas vibrações e faço disso aqui um templo. E aí Jesus o encontrou. Quem representa Jesus, senão o Cristo? É o Cristo naquela criatura que adentra este templo e diz-lhe, eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, se errar, vai cair de novo na lei de causa e efeito. Então não erres mais, não peques mais, para que não te aconteça ou suceda coisa pior, né? Ou seja, saia a caminhar e transforma o leito em templo, ambiente propício à elevação. E neste contato mais íntimo e profundo, percebe de quem se trata. Aprende que deve vigiar para não cometer outros erros, afastando-se do espírito, pois coisas piores lhe poderiam ocorrer em encarnações de dor e sofrimento. Então, isso aqui é o templo do divino, que na maioria das vezes é a prisão do divino, porque o divino está dentro de nós, né? Então foi no templo que o Cristo expulsou os mercadores. Lembram que Jesus sobe ao templo e encontra lá os mercadores vendendo boi, vaca, pombo, trocando tudo, mercadejando lá. É aqui dentro, ó. É aqui dentro que nós fazemos isso. Isso aqui é esse templo que nós fazemos de barganhas. Acabamos de passar pela Semana Santa, né? Pela Quaresma, né? Nós somos espíritas, mas quantos de nós ainda espíritas não fazemos promessas? Barganhas. Aqui, ó. Não compreendemos que o Cristo foi lá e expulsou os mercadores que estavam lá fazendo barganha das coisas espirituais com as coisas materiais. Então, vamos terminar por aqui. O que nós precisamos fazer é ter o domínio do nosso corpo de desejo. É condição essencial para que o Cristo interno permaneça no comando do ser. É por isso que ele disse, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? O si é a personalidade. É a personalidade que tem desejo, que tem paixão, que tem gosto, que quer conquistar, que quer bater, que quer amar, que quer matar. Não é verdade? Então é isso. Nós devemos negar a si mesmo, a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Cristo, se nós já estamos sentindo esse vazio existencial. Mas se não, que continuemos aqui na matéria, mas que nos santifiquemos para viver o reino estando encarnados aqui na matéria. É aquela criaturinha que quando vai dormir, nada macula a sua mente. Consciência tranquila do dever cumprido.
Vamos só finalizar aqui no... em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão. Os mortos somos nós, que estamos mortos para o Espírito. A voz do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É o Cristo, que cada um de nós traz dentro de si. É o nosso Espírito, é a nossa pureza. E os que a ouvirem, viverão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, isso aqui é um sepulcro, caiado por fora, como disse o próprio Jesus, né? E muitas vezes, né, bonito por fora, podre por dentro, né? Os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Essa voz é a voz do Cristo interno que cada um de nós traz dentro de si. Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a finalidade da nossa vida aqui na matéria. Nós somos esse filho pródigo, que estamos querendo voltar para casa. No Evangelho diz que quando esse filho pródigo desperta, né, está lá no fundo do poço, ele desperta, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu. E ele já está fazendo o caminho de volta para a casa do pai. O pai percebe e já vem a meio caminho aguardá-lo. É Deus em nós, nos amparando, nos fortalecendo, nos promovendo a seres angelicais, a seres plenos que somos nós na nossa intimidade. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.